Continuando nosso complexo estudo, hoje vamos ter uma aula bem interessante, onde nós aprenderemos a criar guarda-corpos de parede. Tá, na verdade é um corrimão na nossa linguagem, né? Mas que o Revit trata como guarda-corpo. Essa é uma aula muito especial, porque eu demorei bastante para entender esse assunto e até detectei que eu posso chamar de um certo bug do Revit 2013. Não posso afirmar que ele foi corrigido no Revit 2014, mas em função disso eu demorei quase 3 dias para decifrar como desenvolver essa tarefa de uma forma eficiente. Aqui na nossa família aqui de corrimãos, né, que o Revit trata como corrimãos, né, eu tenho aqui, ó, guarda-corpo. Tá? Então os guarda-corpos complexos, eles estão aqui, eles são como se fosse uma subfamília da família corrimão. Tá? Onde eu tenho também aqui a terminação, que a gente viu na aula passada, mas o sistema de guarda-corpos ele está armazenado também aqui. Tá? Então se eventualmente vocês quiserem mudar a propriedade e sem ter um elemento na tela, né, para selecionar, vocês vão vir aqui nesse tipo, tá? E dar 2 cliques, porque quando você seleciona aqui, ele não aparece editar tipo, tá ok? Então vamos lá, eu vim aqui em guarda-corpo, inserir no hospedeiro. Vou usar esse guarda-corpo mesmo, qualquer um, né, como base, e vou clicar nessa escada, criar guarda-corpo. Ele dá uma mensagem de que ele não é contínuo, em função dessa fragmentação que eu tenho aqui no meio. Tá? Vou ignorar esse aviso. Agora, aproximei um pouco a imagem, vou clicar nesse guarda-corpo externo, aparece o tipo dele aqui, eu vou editar tipo, vou duplicar esse tipo, e vou criar um outro guarda-corpo de parede. Ok, só para me certificar, vou ignorar também essa mensagem de erro. E esse elemento aqui agora, guarda-corpo de parede. Editar tipo. Bem, o que eu vou fazer? Qual é a característica estrutural desse guarda-corpo? Ele não tem nenhum elemento contínuo, não contínuo, né? Nenhum guarda-corpo desse, nenhum corrimão desse contínuo. Então vou lá na estrutura do corrimão não contínuo e vou simplesmente deletar esses elementos, excluir. Excluo todos os elementos. Clico em aplicar. Olha lá, desapareceram. Ficou 1. Por que ficou 1? Porque ele tem um corrimão superior. Ok? Eu vou eliminar esse corrimão superior. Por que eu vou eliminar esse corrimão superior? Vou deixar aqui aplicar. Ok. Uma teoriazinha que é muito importante. Eu vou olhar aqui nas minhas famílias de corrimãos. Eu vejo aqui, tem criado, reparei, o Revit trata como família, a família principal, ele chama de corrimãos, tá? E dentro deles tem os elementos balaústres, tem os elementos terminação e tem aquele tipo de corrimão e o tipo de corrimão superior. Que a gente viu que esse guarda-corpo tem um tipo de corrimão superior. Vamos pegar um exemplo desse aqui, corrimão superior. Vou dar 2 cliques para entrar nas propriedades e eu vejo que eu tenho aqui, ó, elementos de construção. Tá? Lembrando que mais para frente nós vamos estudar com detalhes essas propriedades aqui. Então eu tenho os parâmetros de construção, materiais, extensão inicial e final, terminações, que a gente viu na aula passada, e já parte para os dados de identidade. Ok. No tipo de corrimão, que não é o superior, vamos fazer a mesma coisa. Vou dar 2 cliques e eu vejo que eu tenho as mesmas propriedades, só que aqui aparece uma propriedade adicional que são os suportes, que é um elemento que a gente vai precisar para fixar esse corrimão na parede. Inicialmente, como suporte, eu tenho nenhum, não tenho nenhum suporte carregado. Então, da mesma forma como a gente fez lá em terminações, eu vou precisar carregar uma família de suportes aqui. Tá? E esse tipo de família é exatamente da mesma natureza que as famílias de terminações. São famílias especiais, eu não vou entrar em detalhes sobre a criação dessas famílias, mas ele obedece aquela mesma regra. Tá? Eu vou carregar, eu vou ir aqui pelo inserir, tem várias maneiras. Eu prefiro ir aqui pelo inserir, carregar a família. Aqui eu estou na família do Revit Brasil e eu tenho aqui corrimãos, olha lá, suportes. Tá? E eu tenho aqui uma família que o Revit fornece, uma família de suporte metal circular. Ok? Vamos tomar essa família como base. Mesmo procedimento, por enquanto, da questão dos terminais. Tá? Se eu quiser fazer um suporte diferente, eu abro essa família, salvo como e faço as modificações que eu desejar. Tá? Vamos trabalhar com esse aqui por simplicidade. Clique em abrir e agora
aqui junto da família de corrimãos, aparece aqui, ó, suporte metal circular, onde tem esse tipo aqui disponível para eu utilizar. Bem, então qual seria o próximo passo? Seria criar um corrimão do tipo de corrimão, tá? Não tipo de corrimão superior, que tem esse suporte. Tá? Então vou vir aqui, duplicar, né? Ou dou 2 cliques e venho aqui duplicar. Eu vou chamar de corrimão de parede. Não tem problema que ele tenha o mesmo nome, tá? Porque ele se trata de um elemento, um outro tipo de família. Beleza? O que eu vou fazer agora então? Eu vou vir aqui em suportes e vou botar como suporte essa família, suporte de metal circular. E como eu não vou ter postes aqui, né, não vou ter balaústres de fixação, eu não posso alinhar esses suportes, né, pelos postes. Tá? Isso é uma pegadinha muito importante você observar isso aqui. Em princípio eu vou colocar uma distância fixa, tá? Eu vou chutar aqui uma distância de 60 centímetros, ok? Depois a gente vê a justificação e outros detalhes. O que eu estou fazendo? Estou criando uma família do tipo de corrimão, chamado corrimão de parede, que tem suportes a uma distância fixa de 60 centímetros. Ok? Nada aconteceu. Vou agora sim clicar nesse elemento, editar tipo, aí eu vou extrair, vou eliminar esse corrimão superior, eliminei, e vou vir aqui no tipo de corrimão 1 e colocar corrimão de parede. Tá? Posição, vou colocar à esquerda. Por que esquerda? Porque o guarda-corpo se desenvolve de baixo para cima. Como ele está alinhado com a escada aqui no canto da parede, eu estou subindo o suporte, né, o corrimão, efetivamente, propriamente dito, ele vai estar do lado esquerdo. Beleza? Vou clicar em aplicar e ele dá uma mensagem. A referência superior está embaixo da referência, ignore essa mensagem. Tá? Isso é uma questão de calibragem aqui da altura, tá? Que eu não mencionei. Clique em OK, olha lá, apareceu o guarda-corpo com o suporte na posição. Clique em OK. Concluído o nosso exercício? Não está concluído. Por quê? Se eu me aproximar aqui desse corrimão, tá? Esse é o bug que eu mencionei. Repare que existem alguns fragmentos, tá, do balaústre utilizado na construção, né, na estrutura desse corrimão. Tá? Então eu vou lá em editar tipo e eu vou agora na colocação de balaústres. E eu reparo que eu ainda tenho balaústres colocado nos polos, né, ou seja, nas extremidades final e inicial e nas curvas. Eu vou eliminar, vou colocar aqui nenhum e nenhum. Clique em aplicar, vou dar OK. Aplicar, OK. Sumiu o problema? Aparentemente sim, mas na verdade não. Reparem aqui, olha, que ainda tem um fragmento desse balaústre aqui. Se eu olhar na vista 3D9, que é aquela vista interna, eu reparo que ainda sobraram alguns fragmentos, tá, que vão atrapalhar o meu desenho, vão atrapalhar a minha lista de materiais, tá, e não vão trazer o resultado que eu esperava. Tá. O que eu vou fazer então? Vou clicar de novo aqui, tá, vou lá em editar tipo, na colocação de balaústre, eu vou vir aqui para a família de balaústres e vou pedir também nenhum. Aplicar, OK. OK. Agora sim parece que o problema desapareceu. Vamos ver? Vou lá de novo editar tipo, vou em colocação de balaústre e aqui está de metro em metro. Eu vou colocar aqui 0,25, vou exagerar. Aplicar, OK. Aplicar, OK. E ele aparentemente também ficou satisfatório. Vamos lá na vista 3D. Desapareceu. Tá? Esse é um bug do Revit 2013, que não sei se ele foi resolvido na versão 2014, tá? Mas de qualquer forma eu encontrei uma maneira de contornar isso. O que eu vou fazer? Vou vir aqui no Revit, em novo, família, e vou criar um balaústre métrico. Tá? Vou clicar em abrir. O que eu vou fazer?
absolutamente nada. Eu vou pegar esse balaústre vazio e vou salvar ele, tá? Vou salvar aqui no meu CAD-Norma Revit, em famílias de arquitetura, elementos de construção, guarda-corpos. Eu vou chamar ele de balaústre vazio, um nome para ele. Vou salvar. Em seguida eu vou carregá-lo no projeto. Então o que eu vou fazer agora? Eu não tenho nem o corrimão aqui para selecionar, porque ele desapareceu, né? Eu poderia ir lá até na vista 3D9 para poder selecionar, ou então eu viria aqui em famílias, né, na família de guarda-corpo de parede, e daria 2 cliques aqui também para acessar as propriedades. O que eu vou fazer aqui? Ó? Na colocação de balaústre, eu vou vir nesse elemento aqui, em vez de nenhum, eu vou selecionar aqui balaústre vazio. Clique em aplicar, ok, ok, aplicar, ok. Vou voltar lá no meu 3D e ele apareceu magicamente, tá certo? Essa é uma forma de ludibriar o programa, tá? Foi uma forma que eu encontrei. Repito, não sei se no 2014 esse problema já está contornado, mas é uma maneira de você eliminar sempre aquelas sobrinhas de guarda-corpo, né? E você eventualmente mudando a distância e ele aparece numa vista e não aparece na outra, tá, ok? Existem outros parâmetros aqui que eu vou ter que regular, como por exemplo a distância da parede. Eventualmente os guarda-corpos eles podem não estar fixados na parede, pode ter algum afastamento, né? Se eu colocar aqui um afastamento 0, por exemplo, aplicar, olha lá, ele foi para dentro da parede. Voltei aqui. Esse parâmetro ele foi calibrado pelo programa para que isso aqui funcionasse, tá, ok? Eventualmente você pode ter que calibrar da mesma forma que você eventualmente também aqui em tipo de corrimão de parede, né, que você, aqui é que você vai regular a altura dele, né, ponto 9, aplicar, ok, tá? E você pode regular outros parâmetros aqui, como o perfil, né? Você pode mudar o perfil, a folga de mão, que seria esse afastamento aqui em relação ao próprio suporte, tá certo? E como eu mencionei, nós vamos usar aqui também, vamos observar agora o espaçamento, né, desses elementos, tá? Da forma como eu coloquei, o que acontece? Ele tem um último suporte que ele ficou meio dentro, meio fora da parede, tá? A gente obviamente não deseja que isso aconteça, né? Eu não vou regular ele aqui clicando nesse elemento, né, mas sim no tipo de corrimão de parede, né? E aqui vou lá em suporte. Em vez de distância fixa, eu posso pedir, por exemplo, um número fixo. Posso colocar, por exemplo, 15, tá? Aplicar, ok. Olha lá, ele fez aquela distribuição, né? Talvez não seja ainda a distribuição ideal, né? Eu posso, em vez disso, lá em corrimão de parede, ainda, suporte, em vez de número fixo, eu posso pedir uma distância fixa, né? E aí eu colocaria ele alinhado pelo centro, né? No centro do guarda-corpo ele coloca 1 e os outros ele distribui a uma distância fixa, né? Que é o mais comum, né? A gente determina uma distância, o fabricante muitas vezes ele tem uma distância ideal, né? O próprio cálculo do corrimão. Clico em aplicar e clico em ok, ele faz a redistribuição. E quando você pensa que está tudo acabado, que está todo mundo feliz para sempre, eis que surge um outro problema lógico. Eu não preciso de guarda-corpo nesse trecho reto. Normalmente eu não preciso, eu só preciso aqui onde a escada sobe, né, para que as pessoas possam se apoiar. E aí o problema que surge é o seguinte: essa escada, ela foi criada, nós vamos entrar na sequência desse assunto, quando terminarmos o guarda-corpos, nós vamos estudar escadas. Também promete ser um assunto bastante complexo. E nós vimos, né, até no curso básico, que a gente construiu uma escada, né, contínua aqui, era um elemento único. Nós construímos essa escada, vamos lá em arquitetura escada, e a gente construiu escada por croquis, e aí ela conseguiu o elemento único. Qual o problema que isso me traz? Aparentemente, se eu quisesse eliminar
esse trecho reto, eu poderia simplesmente vir aqui, clicar, editar caminho, né? E em princípio me parece simples eu simplesmente eliminar esses trechos retos. Só que, como a gente viu no começo da aula de corrimão, o corrimão tem que ser um elemento contínuo. Se eu tentar clicar agora, ele diz, ó, a linha do guarda-corpo precisa ser um croquis único conectado, ok? E aí eu me deparo com esse problema. Como eu faço para resolvê-lo? Não é muito simples, mas vamos lá. Vou começar do zero, já tenho meu guarda-corpo criado, a minha família, bonitinho, então não preciso me preocupar, posso deletar a escada com tudo junto. Tá? Eu vou adiantar já um pouco do assunto escada, com o objetivo de resolver esse meu problema aqui do corrimão. Vou lá no pavimento térreo, okay? Aqui nesse trecho, em vez de eu construir escada por croquis, eu vou colocar a escada por componente. Eu vou fracionar essa escada em dois elementos separados, ok? Esse meu projeto, o desnível, né, entre o térreo e o pavimento superior é de 3 metros. Então eu vou ter um lance, uma escada, melhor dizendo, que vai do zero até 1,5 m e outro que vai do 1,5 m até o pavimento superior, ok? E é exatamente isso que eu vou construir. A minha escada começa no nível térreo e ela vai em direção ao pavimento superior, só que ela termina a um patamar de menos 1,5 metros, ok? Então vem aqui agora nessa linha de eixo, construa lá, ele já vai dar o tamanho da escada, 9 degraus criados para alcançar aquele patamar. Concluo essa escada e ela já vem lá com corrimão de parede. Vamos dar uma olhada lá no 3D para ver como é que está ficando. Aliás, aproveitando o ensejo, vamos, já que nós estamos estudando escada, vamos voltar aqui no pavimento térreo. Vou adiantar um outro assunto. Quando eu for construir a escada, né, eu comecei aqui, eu tenho aqui em ferramentas, eu tenho guarda-corpo, tá? E aqui eu escolho o guarda-corpo que eu desejo, ok? Guarda-corpo de parede. E quando eu construo a escada, normalmente ela já vem com guarda-corpo. Se eu não quisesse que ela criasse guarda-corpo, eu colocaria nenhum, tá certo? Vou deixar aqui guarda-corpo de parede, clique em OK, já estão os parâmetros definidos aqui, vou cancelar o comando. Então vamos começar do zero. Vou lá em escada, escada por componente, ela começa no zero e vai no pavimento superior, deslocado de menos 1,5 metros. Aplicar, começo aqui e ele já criou os 9 degraus necessários, ok? Usando aqui ferramentas, guarda-corpo, vou escolher guarda-corpo de parede. No piso, tá? Essa escada não tem banzos, é uma escada do tipo monolítica, que é até diferente do tipo que a gente tem usado até agora. Ok nos pisos e concluir a escada. Beleza? Vamos ver lá como é que ficou. Perfeito, né? Só vai faltar depois eu trocar esse guarda-corpo. Vou deixar ele aqui porque depois eu vou trocar o tipo dele. E agora vou voltar de novo na planta do térreo e vou desenhar a outra escada, né? O outro lance da escada. De novo, escada. Agora, o que acontece? Ela vai do nível térreo, só que vai deslocada 1,5 metros. Ok? Venho daqui, eu não tenho aqui um alinhamento, tá? Eu venho aproximadamente aqui, puxo até alcançar e depois eu peço para alinhar com essa escada. Posso até trancar o cadeado se eu quiser e concluo a outra escada. Certo? Vamos ver lá no 3D. Está lá o meu resultado esperado. Obviamente aqui eu vou ter que desenhar um piso, né, do patamar também. Eu vou ter que entrar com o comando de piso. Vamos aproveitar e fazer isso. Eu escolheria o tipo aqui, não vou desenhar vou escolher o tipo lá de 12 centímetros, por exemplo. E ela vai estar no térreo, deslocada a uma altura de 1,5. Posso desenhar um retângulo daqui até aqui. Clique em concluir. Vou lá no 3D. Está lá a minha escada definida. Beleza? Posso trocar agora esses guarda-corpos por um tipo que eu acho mais conveniente. Vou colocar tubulação simplesmente. Esse aqui.
Coloco também tubulação de 900. E agora sim, estamos todos felizes. Beleza? Ou quase, pelo menos, né? Aqui tem alguma superposição, eu teria que dar um distanciamento aqui, né? Um pouco maior. 0.05, por exemplo. Aplicar. E aqui também de 0.05. Aplicar. Ficou agora legal. Beleza? Bom, como eu disse, é um assunto muito complexo. Eu gastei praticamente 3 dias estudando esse assunto para poder produzir essa aula. Espero que vocês valorizem esse conhecimento. Associe-se ao grupo Cadnorma. Inscrevam-se no canal do YouTube para receber os comunicados sobre novos vídeos. Peço também que compartilhem as publicações do Facebook com seus amigos. Grande abraço a todos e até a próxima aula. Tem muito assunto para ver sobre guarda-corpos ainda, como criação de brises, ok? E obrigado pela audiência. Até a próxima.